É casos de família ou é neurociência? Eu só queria saber como foi que surgiu a neurociência. E eu descobri um babado fortíssimo, eu não vou guardar para mim, que eu vou vir contar para vocês. Primeiro que eu fiquei em choque porque a neurociência, ela é muito recente, final do século XIX para o século XX, entre 1873 e 1906, mas ela recebeu o nome de neurociência anos depois. Mas essa história, ela marca o início da neurociência moderna como a gente conhece. Então, assim, tudo começou há um tempo atrás. Não foi na Ilha do Sol, foi na Itália, com Camillo Golgi. Ele descobriu, a descoberta dele, gente, foi extremamente importante. Ele descobriu uma reação que dava para ver as células cerebrais. Isso foi um marco, porque as células cerebrais, elas são muito compactadas. E qualquer tipo de química que se colocasse, né, tintura, que, digamos assim, que colocasse para ver no microscópio, elas eram muito juntas. Só que o bichinho descobriu uma forma, uma reação, eu vou contar mais para vocês detalhes, que pintava de 1 a 5%. Então deu para ver, gente, bonitinho as células cerebrais. Aí você fala, tá, mas e o babado vem onde? Vem com o italiano Santiago Ramon y Cajal. Ele foi apresentada essa reação a ele e ele confirmou a reação do Golgi. Ó, que bacana, é revolução. Só que ele chegou a uma conclusão diferente da do italiano. E aí, meu filho, o babado foi fortíssimo. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vamos conhecer um pouquinho a história dos dois? Vamos começar então pelo italiano, senhor Camillo Golgi. Eu vou falar só italiano e espanhol, que eu acho que fica mais fácil para a gente lembrar e que aqui os nomes são importantes, mas não precisa ficar falando, né? Ele nasceu, então tá, o italiano Camillo Golgi, ele nasceu na Itália em 1843, em uma vila chamada Corteno. Hoje, por causa dele, ela é conhecida como Corteno Golgi. É uma província em Brescia, lá na Itália. E ali ele cresceu e ele foi estudar medicina sob a tutela do pai dele. O pai dele era médico, né? Ele era um médico e ele foi para medicina. Aí você pode pensar, mas ele era apaixonado? Não, ele só queria sustentar o pai dele, porque o pai dele teve problemas financeiros. Aí eu fico pensando, se o pai dele seguiu um caminho e teve maus resultados, e aqui não tem nada a ver com a história, né? Claro que ela foi diferente. Aí ele foi fazer a mesma coisa, mas para ter um resultado diferente. Mas é claro que ele foi fazer diferente do pai dele, né? E ele entrou, então, sob a tutela do pai dele, na Universidade de Pávia. E aqui, uma curiosidade para vocês, essa universidade, gente, ela foi fundada em 1825 depois de Cristo. Ó, antiguérrima. É claro que naquela época ela não era considerada Universidade de Pávia, ela só foi receber esse título oficialmente em 1381, se eu não me engano, e ela é super antiga, né? Super prestigiada. Inclusive, o Golgi, ele morreu defendendo que não fosse aberta a Universidade de Madrid, porque na cabeça dele, a Universidade de Pávia ia perder um pouco ali do prestígio dela. Tá, tudo bem. Então ele entrou lá na universidade sob a orientação do pai dele. Eu não achei muita informação sobre a infância dele, mas aqui já é o suficiente pra gente. E aí ele teve 2 mentores. Embora ele entrou sob a tutela do pai, ele teve 2 mentores. E esses mentores é que foram responsáveis, então, para ele entrar nesse mundo aí do cérebro. Porque antigamente não tinha uma pessoa que estudava o pensar, como a gente vê hoje, a neurociência era não. Eram os biólogos que estudavam uma coisa, eram as pessoas que estudavam o cérebro, né? Então, por isso que só mais tarde ela teve o nome de neurociência, mas esse é o marco. Então, esse primeiro mentor foi Cesare Lombroso, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, eu não sei falar italiano. Ele foi o orientador dele na dissertação dele, que ele descobriu as causas e as origens das doenças mentais. Então, foi ali que ele começou a se apaixonar, então, pelo cérebro. E até aquele momento, como não tinha instrumentos, né, como a gente vê hoje para ver o cérebro vivo, eles eram todos estudados de pessoas ou animais, né, mortos, né? O cérebro ele era estudado dessa forma. Inclusive, nessa época, estava super em alta, tá? Estudar o cérebro, porque o cérebro ele era considerado o lugar, era o local da alma humana. Ao contrário dos egípcios, que acreditavam que era o coração, né? Eu não sei se vocês sabem, quando os egípcios iam mumificar, eles jogavam o cérebro fora, porque para eles era o coração o lugar da alma. Já ali, eles acreditavam que era o cérebro. Hoje, ele só é considerado o local da psique humana. E aí veio o segundo mentor dele, que é o Giulio Bizzozero. Eu vou deixar escrito aí para vocês, porque eu não sei, eu não falo italiano. Tá, então eu vou deixar aí pra vocês. Se vocês me verem olhando pra cá, é porque eu tô com uma cola aqui, gente, porque é muito nome, tá? É nome, é ano,
Assim, minha memória é boa, mas não é nesse nível, não. Então, de vez em quando, eu olho para cá só para lembrar alguma data ou algum nome. Mas aí foi com esse mentor que o negócio ficou bom, porque aí ele começou a fazer pesquisas e ele se apaixonou pelas pesquisas. Só que ele teve uma questão. Ele fazia as pesquisas dele, ele publicava as pesquisas dele, recebia muitos parabéns. Parabéns, muito bom, revolução. Só que artigo não paga, não enche barriga, não paga conta, não paga boleto. E aí o pai dele falou com ele: meu filho, todo o dinheiro que você ganha, o dinheiro que ele ganhava era o quê? Era para pagar publicação. E eu não sei se vocês sabem, gente, abrindo um parênteses assim, aqui, é assim até hoje. Eu trabalho com pesquisas científicas, acabei de concluir um mestrado, e é assim até hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos autores, por exemplo, eu escrevi um artigo, eu pago para poder publicar em uma revista, e se eu quiser ter acesso ao artigo, eu tenho que pagar. Eu, como autora, não tenho acesso. Então a gente fica ali buscando revistas que aceitam publicação gratuita, porque as revistas mais famosas, caríssimo, caríssimo. E eu não sei se vocês sabem, quem é da área da pesquisa aí, se você é e você não sabe dessa informação, você guarda ela, que ela é preciosa. Foi por isso que a Alexandra Elbakian, acho que é assim que fala, do Cazaquistão, indignada com essa situação, ela criou nada mais nada menos do que o Sci-Hub. Se você é da área da pesquisa e você não sabe essa informação, guarda ela, que isso, gente, isso salva o pesquisador no mundo. Você coloca lá o link do artigo ou o DOI, ela te dá ele, tá? Inclusive agora acho que ela criou uma inteligência artificial. Então é assim até hoje, né? Então fechando aqui o parêntese. O nosso italiano, com dificuldade, o que ele teve que fazer? Ele foi praticar medicina, ele foi ser médico e ele conseguiu, inclusive, um cargo de chefia no hospital, porque ele tinha que pagar as contas, né? Artigo não paga a conta. Só que ele era muito apaixonado pela pesquisa, ele se apaixonou muito por fazer essas pesquisas e ele montou um laboratório rústico em casa, na cozinha da casa dele. E foi ali que ele teve a descoberta que mudou a neurociência para sempre. E essa reação que ele descobriu ficou conhecida como reação negra ou coloração de Golgi. E conforme as próprias palavras do italiano, estou encantado por ter descoberto uma nova reação para demonstrar, mesmo aos cegos, a estrutura do estroma intersticial do córtex cerebral. Deixei o nitrato de prata reagir com pedaços de cérebro endurecidos em dicromato de potássio. Já obtive resultados magníficos e espero obter resultados ainda melhores no futuro. E aí, depois dessa descoberta, que era a descoberta do século, aí sim, ele conseguiu finalmente um cargo lá na universidade, como reitor da Universidade de Pávia. E ali ele pôde finalmente se dedicar à pesquisa, que era o que ele tanto amava. E junto com essa descoberta, ele chegou a uma conclusão. Ele passou a defender a teoria reticular. Para ele, era tudo conectado. As células eram conectadas, tudo era conectado como se fossem tubos. Então, e aí os impulsos elétricos eles iam para todos os lados e era tudo como canos conectados juntinhos, era contato o tempo inteiro. E nós vamos parar aqui porque nós vamos voltar agora na história do espanhol e depois a gente volta aqui para entender por que deu essa confusão. Voltamos então a falar de Santiago Ramón El Cajal. Ele nasceu em 1852, mais novo então do que o italiano, e morreu em 1934. Ele nasceu então na Espanha, em Petilha de Aragão. E de acordo com as palavras do irmão dele, ele foi definido da seguinte forma: uma criança com uma inteligência precoce e original, irresistivelmente atraído por aventuras difíceis e perigosas, extremamente obstinado, pouco trabalhador e rebelde, que se revoltava contra qualquer tipo de disciplina nos seus primeiros anos. E o irmão dele era o melhor amigo dele e também o confidente dele. O espanhol, a gente consegue puxar um pouquinho da infância dele, porque a infância dele foi muito marcante. Então ele nasceu lá e o pai dele era médico rural também. Só que ele, gente, ele era rebelde, né, como o irmão dele disse, e ele não suportava o sistema de ensino de memorização da época. É até hoje, né, querido? Tá? Que chegou aqui e é no Brasil e é assim também, né? E ele, gente, vivia estimulando, ele era briguento e ele vivia estimulando guerras de estilingue.
ele ficava de castigo. E um desses castigos ele foi colocado em uma sala escura. E nessa sala passou um feixe de luz. Nesse feixe de luz estava refletido o exterior, né? Uma imagem do exterior. E ele ficou apaixonado. E foi assim que ele teve contato com a fotografia. E até o final da vida dele, ele era muito apaixonado por tirar foto. E ele tirava foto não só dele, né? É o que a gente conheceria hoje como selfie. Mas ele gostava de tirar foto com os amigos e com a família, porque para ele tinha a seguinte frase: a vida passa, mas as imagens ficam. Inclusive foram as imagens que deram para ele um consolo quando ele foi servir na guerra da independência de Cuba, né? Porque Cuba era uma colônia da Espanha e ele foi lutar para lá e coitado, o pobre coitado pegou malária e desinteria, se eu não me engano. Então, as fotografias foram um alento para ele. Então, ele serviu na Guerra de Cuba, inclusive eu não comentei, mas o italiano ele também serviu na Primeira Guerra Mundial. Ele era médico-chefe do exército na Primeira Guerra Mundial. Então, os dois médicos aí serviram em tempos de guerra, né, digamos assim. E ali, além da fotografia, ele se interessou por desenhos. Ele gostava muito de desenhar e ele tinha um pai muito difícil. O pai dele falou que desenhar era algo nefasto, então ele não queria deixar ele desenhar. Só que o pai dele, cansado de ficar roubando o lápis dele, levou ele, nas palavras do próprio espanhol, na autobiografia dele depois, um arranhador de paredes, que era um artista da comunidade lá que ele vivia. E esse artista, né, esse arranhador de paredes, na palavra dele, disse que era péssimo, os desenhos dele não tinha proporção. E ali o pai dele condenou ele, falou: chega, você não vai mexer com isso. Mas ele, gente, ele era dado à rebeldia, né? Ele escondia os lápis, ele fabricava as próprias tintas, ele fugia para o campo, ficava desenhando os cavalos, as carroças, as paisagens, né? E ele amava desenhar, mas o pai dele não deixou. Outra coisa que ele gostava muito era ler. Ele adorava ler romances, principalmente na adolescência. O pai dele falou que era um passatempo frívolo. Como assim? Você vai querer ler? E ele lia escondido os livros, a mãe dele sabia, porque a mãe dele prestava os livros para ele, então ele lia escondido do pai dele. Então ele tinha essas três coisas e o pai dele falou com ele: você vai fazer o quê? Vai ser médico. E aí o pai dele permitiu que ele fizesse aulas de artes sob uma condição, uma promessa que ele fez, que ele ia passar em todas as matérias na graduação. Então, como ele passou em todas as matérias na graduação, né, lá você também faz essa graduação e depois a especialização, que é a medicina, né? E aí esse instrutor dele de artes incentivou ele a cursar belas artes, mas o pai dele, obviamente, não deixou: não, filho, você vai cursar medicina. Aí foi ele cursar medicina. Só que ele não gostava de medicina, porque ele não gostava do contato com o paciente, ele não gostava, o pai dele era cirúrgico, ele não gostava da lida, né, de ser médico. Ele gostava do corpo humano, mas ele não gostava da prática da medicina. Mas ele foi trabalhar, né, porque o pai do cara era um durão. E aí foi nessa época que ele, inclusive, foi trabalhar como médico, né, na Guerra de Cuba. Mas ele teve que voltar para a Espanha, porque ele ficou muito mal lá, ele voltou moribundo. E aí, como ele não gostava de ser médico, ele falou: então tá bom, eu vou estudar para concurso, né, concurso da época. Eu vou ser professor, né, que ele chamava de catedrático. E ele começou a trabalhar como médico e começou a estudar. E aí, a primeira tentativa não deu certo, não. A segunda, não deu certo, não. E na terceira tentativa, com 31 anos, ele se tornou professor da universidade, professor de histologia da Universidade de Valência. E, inclusive, foi nessa universidade que ele começou a investir pesado na compra dos microscópios na época. Mas aí você acha que ele parou de estudar? Não. 4 anos depois ele passou, né, no concurso para ser catedrático da Universidade de Barcelona. E foi lá que uma pessoa, um outro mentor dele, apresentou a descoberta do italiano. Então é aqui que as histórias dos dois se cruzaram. E aí o que aconteceu? O espanhol, ele pensou um pouco diferente, ele viu a reação do Golgi. E vocês lembram que ele gostava muito de desenhar? O espanhol, ele é conhecido, os desenhos dele até hoje, mesmo depois da chegada dos microscópios eletrônicos, os desenhos dele mostram uma fidelidade impressionante e muitas das universidades, inclusive, usam os desenhos dele até hoje. Então ele olhava no microscópio e ele desenhava o que ele via. Então ele conseguia tirar do microscópio e trazer para o papel. E ele teve uma sacada brilhante, porque ele falou o seguinte: o cérebro, né, que o Golgi, que o italiano estudava, ele falava que o cérebro de adultos é como se fosse uma selva impenetrável. E aí foi a sacada dele. Ele começou a pegar de embriões de animais novos, porque ele falou, é como se fosse uma relva nova, como se fosse um campo novo, como um viveiro novo. Então essa sacada dele de trocar o cérebro do adulto para um infantil, digamos assim, né, um novo embrionário, todos
crianças, de bichos, né? Não eram crianças, eram bichos. E ele conseguiu enxergar claramente. E ele discordou do Golgi. Ele falou, não é um sistema reticular, não, amor. Ô, querido, a conclusão que ele chegou é a seguinte, ô, meu querido amigo Golgi, não é tubo ligado não, amigo. Eles são independentes. Eles se comunicam. Não é contar. E aí, meu filho, o trem ficou feio. Que o italiano não aceitou. Como assim? Você tá falando que o meu não aceitou, gente. E aí, nessa confusão de que é ou não é, porque o italiano não aceitava a nova teoria do espanhol. O espanhol é sim, moço. Tá aqui o desenho, ó. Ó, joga aí no microscópio, moço. Não é. É, não é. É ou não é. No final das contas, os dois foram indicados para o Prêmio Nobel. E em 1906, inédito à época, 2 médicos ganharam o Prêmio Nobel. E o Prêmio Nobel foi de Fisiologia. E é interessante, eu vou deixar passando as fotos para vocês, não tem foto dos dois juntos. Porque aí você pode pensar assim, então tá, já que o espanhol era o treteiro, né? Era o treteiro, você lembra que ele era da confusão? Então você fala, foi ele que arrumou confusão com o italiano. Não foi, gente, o italiano que arrumou confusão para ele, com ele. Arrumou confusão com ele porque ele não aceitava que o espanhol, né, refutou a descoberta dele. Ele só foi indicado também porque ele apresentou para os outros, para as pessoas responsáveis para isso, a conclusão dele, que era inclusive chamada de doutrina neural. E era irrefutável. Então os dois ganharam o prêmio e eles acharam que isso ia colocar uma trégua entre eles. E não tem foto com os dois juntos, porque o italiano ele não aceitou. E aí, para o discurso do vencedor, eles eram feitos em 2 dias. Então, primeiro, o italiano, o Golgi, ele ia discursar, e segundo, o espanhol, ele ia discursar. E aí o italiano foi discursar no primeiro dia, o discurso dele foi mais ou menos assim. E eu também de você! E eu tenho a mão da minha cara! A mão da minha cara! Eu não vou... Aí foi mais ou menos assim. O título dele era Doutrina Neural, Teoria e Fatos. O discurso dele tinha o título da conclusão do espanhol. Ele era tão afrontoso e ele falou que era fantasia, era moda. Que é isso? Isso é moda. Gente, ele morreu defendendo a teoria dele. O espanhol ficou no banco, assim, com a plateia, tipo assim, hã? O que tá acontecendo? O que esse cara tá falando? E ele escreveu, mais tarde, na autobiografia dele, o seguinte: o público assistia com estupefação o espetáculo deplorável de um orgulho ferido, que tentava, com uma teimosia digna de melhor causa, ressuscitar uma teoria morta e sepultada. Isso ele colocou. E ele falou que era um cara que tinha o ego, né? Ele escreveu isso na autobiografia dele. Então foi esse babado. E aí no dia seguinte, o treteiro, era a vez de treteiro, né? O espanhol, ele ia discursar no dia seguinte. Aí você pode pensar, e ele deu troco? Ele deu, mas com classe. Ele apresentou os desenhos, inclusive, gente, o espanhol fez mais de 25 mil desenhos na carreira dele inteira. Desenhos incríveis. E ele refutou, com provas, de que a teoria dele estava certa, com classe, e ele foi aplaudido de pé. Você acha que o italiano se convenceu? Ele morreu defendendo a teoria reticular. E aí, mais tarde, quando vieram os microscópios eletrônicos, comprovou que sim, o espanhol estava certo e o italiano estava errado. Aí eu te contei isso tudo, aí você pensa, tá, e o que eu faço com essa informação? Calma aí que a gente vai tirar lições. 3 lições dessa confusão toda que nasceu a neurociência. A primeira coisa, o espanhol, como diz o arranhador de paredes, não sentenciou ele, que ele disse que ele não tinha talento. Ele, como é que é, querido? Ele sabia quem ele era, ele sabia do gosto dele, ele aperfeiçoou a arte dele. Então, não permita que pessoas digam para você aquilo que elas acham que elas são. Você sabe quem você é. Então, persista. Se você tem uma coisa e você sabe que você é bom nisso, não deixe que os outros ditam sentenças sobre você. Segunda lição, trabalhe com o que você tem. Lembra que o italiano Golgi fez a maior descoberta na cozinha da casa dele? Comece com o que você tem. Comece com o que você tem e deixa que a vida vai mostrando o caminho. Lembra que ele só foi para a universidade depois que ele então trouxe a descoberta dele ao mundo, mas para isso ele construiu um laboratório rústico dentro da cozinha da casa dele. E a terceira lição, seja humilde, porque o cara teve a descoberta do século e ele não foi humilde, ele não admitiu que ele estava errado. Ele não teve humildade. Então,
Seja humilde. Às vezes a pessoa vai pegar o que você trouxe, vai olhar com um olhar diferente, como foi o que o espanhol fez, e foi uma complementação, tá? Foi uma complementação. E no final das contas, quem você acha que ficou conhecido como o pai da neurociência? O italiano, que fez a descoberta, ou o espanhol, que através da descoberta do italiano fez uma complementação? Foi o espanhol. Ele é conhecido como o pai da neurociência. Embora eu ache que o italiano tinha que ser porque ele fez a descoberta, mas talvez esse ego dele, essa falta de humildade dele, acabou levando com que o espanhol, através dos desenhos, da classe, de tudo mais, conseguiu ser considerado aí o pai da neurociência. E aí, você sabia disso? Era meio caso de família, uma confusão. Nasceu a neurociência super recente. Então fala pra mim aí se você sabia disso, o que você achou? Quem é que deveria ser o pai da neurociência? O italiano ou o espanhol? Você sabia que a neurociência era tão recente assim, gente? Pois é. Mas é isso, gente. Fica aí com essa história e eu vejo você no próximo vídeo.